Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Apocalipse, versículo 2, capítulo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida, traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se em outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que estás nos céus. Não temamos, pois, com que possamos vir a sofrer. Deus é um Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus.
Nós irmã venerando, protetora dessa casa, nós espirituais, nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Pode falar. Vai falar. Será que é desse microfone aí? Eu achei o seu sem fio. Olha a pilha aí. Pode ser. Será que já é a pilha? Mas tá acabando muito rápido essa pilha. Depois a gente faz seu troço, né? É mais ou menos assim que as coisas acontecem, sabe? Porque a gente vai estudar hoje. Diz um pouco a respeito disso. Se guardona tá na. Vai cair nesse bolsinho. Não faz mal, não, Aquela pilha. Essa aqui. Vamos trocar para esse ano. Se for essa pilha, acaba muito rápido. Ela acaba. Não segura muito não. Olha a pilha. Mas mais ou menos o que está acontecendo aqui é o que acontece conosco quando a gente vai estudar hoje a respeito do sono, sabe? As coisas acontecem assim de imprevisto. Se tem algumas coisas que a espiritualidade inferior gosta de fazer conosco, é nos pegar de improviso. E de antemão, diante dessas dificuldades, a primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a paciência. Lembra que a gente sempre estudou aqui que sem a paciência você não trabalha virtude nenhuma? É por aí a coisa. Então, quando você estiver sentindo aquilo que está te gerando impaciência, diga para você mesmo: é uma oportunidade que eu tenho de trabalhar a minha paciência. Então, que a gente aproveite a oportunidade que a gente está tendo para poder não deixar se envolver pelas situações de improviso. Pode deixar isso, eu vou tirar. Depois eu deixo. Acho que está tocando errado. Vê se funciona nas vezes. Acho que eu sei porque estou vendo aqui o problema agora. Tá dando Tá plástico. dentro de plástico. Tira aí. Vai funcionar. Nem com óculos tá enxergando. É a pressa. Então, toda vez que você tiver, não vou falar do sono agora, mas em processo de vigília, e que você tenha a sua vida programada, tudo direitinho, e começa a acontecer coisas de improviso, você fica esperto, porque nunca pense que a coisa está acontecendo por acaso, porque não está acontecendo por acaso. Porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando está começando a estudar a doutrina espírita é que o acaso não existe. Então não foram poucas as vezes, e ainda não serão, ainda vai acontecer muito tempo, que a gente está se preparando para ter uma reunião e acontece 1001 coisas, sabe? É um telefone, é uma pessoa que deixa para falar de uma hora, entendeu? É a visita que chega na sua casa, e assim por diante. E a única coisa que a gente tem que fazer é saber manter as nossas obrigações daquilo que a gente se comprometeu. Então você não deve ter vergonha de dizer para a pessoa: nesse momento eu não posso te atender, porque eu tenho obrigações. E isso é muito bom você falar para os outros. Ele não pode até nem querer entender, mas na hora que eu tiver uma obrigação com ele, ele vai querer que eu cumpra. Entende? Então, se ele quer que eu cumpra com ele,
como ele vai querer que eu não cumpra com os outros? Entendeu? Então a gente explica essas coisas direitinho para os outros. Sempre aparecem situações que vêm trabalhar essa palavra chamada paciência. E nesse momento, não pense você que o seu anjo da guarda ou os espíritos familiares não estão trabalhando, não. Eles estão trabalhando. Eles sabem daquilo. E eles vêm e deixam acontecer para que isso venha testar a nossa fé. E daí a importância, como o Marcelo leu hoje, que a fé tem que ser um sentimento de segurança íntima que a pessoa tem que ter. Você tem que ter essa visão espiritual. Eu sei que estão vendo o que eu estou passando. Eu sei que estão esperando de mim uma conduta. Se eu tomar a conduta correta, eu sei que vai ser tudo resolvido. Se eu não tomar a conduta correta, a coisa vai se complicar para o meu lado. É sempre desse jeito, sabe? Na vida a gente só tem dois caminhos, não tem o terceiro. Ou você faz o que é certo, ou você faz o que é errado. É lógico, se for alguma coisa que esteja comprometendo a vida de alguém, até que a gente entende que isso aí a gente deve preservar pela vida dos outros. Entende? Mas se é uma coisa que dá para você dizer não, diga não e cumpra as suas obrigações. Porque se você começa a abrir licença moral na sua vida, eles já sabem onde vão trabalhar em você. E vão sempre aproveitar as oportunidades que vão ter para te tirar do caminho do bem. Isso acontece em vigília com tudo aquilo que a gente está fazendo. E olha, isso que eu estou falando serve para tudo. Serve para você como pai, como filho, como profissional, como esposo, com qualquer coisa que você esteja cumprindo. Entende? Seja o teu sim, sim, teu não, não. O que isso passa te causa mal. A não ser que seja por um motivo maior, torna a repetir e comprometer a vida de alguém. Aí a gente tem que apelar pela vida dos outros, sabe? Porque nesses casos acontece e você está colocando em xeque tendo o bem-estar de uma vida de uma pessoa. Todos vocês que vêm para a reunião, todos, sem exceção, eu tenho certeza absoluta das dificuldades que encontram para permanecer com uma constância vindo na reunião. Entenda que algumas frases que a gente estuda aqui, elas devem ser muito bem fixadas na mente da gente, sabe? Qualquer mudança que você for realizar, é preciso visão, disciplina e comprometimento. Visão, isso que eu estou falando, vocês vejam o lado espiritual dos acontecimentos humanos que estão surgindo. Disciplina, para que você faça aquelas regras que você mesmo traçou para o seu bem-estar e para o bem-estar de todos. E que você faça isso com comprometimento. São muitas as pessoas que têm visão. São espíritas, já leram muito. São muitos que conseguem manter uma certa disciplina. Mas quando chega esse tal de comprometimento, de você fazer hoje, amanhã e sempre, nem que chova canivete, é muito difícil as pessoas entrarem nisso aí. Então, a própria espiritualidade inferior, ela sabe disso. Deixa que ele vá. Ele está enxergando, deixa que enxergue. Porque aquilo que ele está enxergando ainda não faz parte dele. Então não tem para que você bater de frente com a visão que você está tendo. Ele é uma pessoa que não tem tanta disciplina para ter comprometimento. Então você vai vir uma semana, 2, 3, 4. Aí começa a surgir as oportunidades de fazer você não cumprir com aquilo, com as suas obrigações. Entendeu? E aí você começa a falhar. E a coisa começa a acontecer. Eu falo isso para vocês porque eu tive muitas dificuldades. Não foram poucas, foram muitas. E ainda tenho. E quando eu vejo uma dificuldade batendo na minha porta, eu faço aquilo que eu sempre digo para vocês. Quando o mal bater a tua porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Mas foram muitas as dificuldades dentro do próprio lar, com a falta de compreensão dos outros, entende? Da minha profissão, entende? As dificuldades que eu tive no consultório, que
Eu passei por isso tudo. Então, é bom que você entenda isso que eu estou falando, que acontece na vigília, para que você estenda isso para o que a gente vai estudar hoje à noite. Porque a pergunta que é feita a Marília é o seguinte: a insônia pode ser causada por um processo obsessivo? É uma pergunta que se impõe, sabe? Porque sem você ter um bom repouso, você fica mais vulnerável no dia seguinte. Então, nada mais fácil do que eles te deixar extenuado, sem você repor as energias que você precisa repor. Nosso corpo precisa disso. Sabe? Então, ter distúrbio de sono em processo obsessivo é o que deve ser encarado como normal diante de uma obsessão. E eu vou estender isso para uma situação mais comprometedora. Porque, mais uma vez, eu saí um trabalho essa semana que eu li a respeito de duas classes de substâncias que as pessoas usam e abusam. Uma delas são os colinérgicos. O exemplo do colinérgico, vou dizer para você entender: o Buscopan. Pessoas que fazem uso indiscriminado de Buscopan, tornando isso, vou dar a definição médica: qualquer pessoa que usa esses analgésicos antiespasmódicos, presta atenção, 2 ou mais vezes por semana, está abrindo o receptor no seu cérebro para ficar dependente dele. 2 ou mais vezes na semana. É muito comum a gente atender paciente no consultório que tem dor, que 15 dias do mês, 20 dias do mês, e toma esses analgésicos de uma maneira indiscriminada. Então, as pessoas que estão fazendo isso, a chance de desenvolver quadro demencial no futuro com o uso dos colinérgicos é 45% maior do que as pessoas que não usam. É brincadeira isso, gente? É muita coisa. As pessoas que usam benzodiazepínicos, no mesmo sentido, se ele faz uso do trabalho 3 meses em um ano, a chance de desenvolver demência é de 35%. 3 meses em um ano. A pessoa que usa direto chega a quase 70% a incidência aumentada de demência na velhice. Qual que é o Diazepam, Rivotril, Alprazolam, Clonazepam. Rivotril eu sabia que dá problema. Então, são trabalhos que eu estou falando para vocês que estão surgindo, entende? Uns com consistência, outros sem consistência, mas esse é um trabalho muito bem elaborado, sabe? E já foi divulgado aí em tudo que é rede social. E a gente fala isso porque, como eu disse para vocês, a pessoa, para ter um sono fisiológico, ele tem que manter os padrões de ciclagem de sono 1, 2, 3, sono REM, depois voltando para ciclar novamente, porque essa ciclagem de sono que faz com que se abra a drenagem de um sistema chamado sistema linfático cerebral. É esse sistema que vai fazer com que o líquor penetre nos espaços perivasculares, onde as artérias pulsam, ganhe o interstício do cérebro e vá na direção das veias, levando todas as impurezas que você acumulou durante o dia. Durante o sono, esse sistema linfático se abre e de uma maneira 20 vezes maior do que quando você está em vigília. Quando você está em vigília, ele praticamente atua nesse sentido, sabe? Então, quando a pessoa não dorme, ou quando a pessoa não dorme sem o processo fisiológico do sono,
ele acumula essas impurezas dentro do seu sistema nervoso, e essas impurezas, essas proteínas que ficam lá dentro, que vão causar essas doenças degenerativas. Então é importante a gente estudar isso, porque eu estou trazendo uma informação que diz respeito ao mundo espiritual. E você vai juntar isso com as informações que a gente está tendo hoje em dia, da importância de um dormir bem. Sabe? Porque a espiritualidade inferior, ela conhece a nossa vulnerabilidade. Muito mais do que a gente. Mas muito mais mesmo, sabe? Ele sabe que com o passar do tempo, a nossa capacidade de ter fluido vital vai ficando cada vez mais comprometida, porque ele vai se gastando com o tempo. Então, aquelas estruturas que dependiam mais desse fluido vital para manter o órgão funcionando, eles ficam mais comprometidos. Se você abusa disso durante a sua fase de adulta ou de início da idade da velhice, né? O que acontece é que numa fase mais adiantada, as doenças vão se acumulando na sua vida. Todo mundo sabe que o sono é algo importantíssimo na vida de qualquer ser vivo, sabe? Você vê os animais dormindo, a importância que tem. Você vê a gente dormindo também, as pessoas que dormem bem ou não. Então, não adianta você querer forçar uma situação que não seja aquela fisiológica. A gente tem hoje em dia algumas drogas que melhoram a fisiologia do sono. Pelo menos eles induzem sono para que não atrapalhe tanto essa ciclagem com a abertura do sistema linfático. A maior dificuldade que a gente tem é fazer com que uma pessoa saia de um benzodiazepínico para entrar no uso rotineiro dessas novas drogas. Porque o benzodiazepínico ele tem uma característica a mais do que essas substâncias novas que a gente está tendo. É que eles causam dependência. E o pior é isso. Se fosse só a dependência, além da dependência, eles são drogas que têm o que a gente chama de tolerância. Então você começa tomando um Rivotril de 0,5, depois de 6 meses, aquele 0,5 já não faz tanto efeito, aí você mesmo aumenta para 2,05, faz 1 miligrama, porque existe ele de 2 miligramas, eu posso tomar um de 1, tem de 2, tomo de 1. E você começa a tomar de 1 miligrama, depois de 6 meses, 1 ano, a tolerância vai crescendo e você passa para 2 miligramas. Aí você começa a tomar 2 miligramas, melhora alguma coisa, depois de um tempo, aquilo ali já não vai fazer mais efeito. Então, aí eu vou tomar 1,5, vou tomar 2, 3, 4 e vai tomando. Essa dependência que acontece com esses benzodiazepínicos que tem receita azul, hoje em dia também a gente sabe que tem uma dependência muito grande com os que a gente chama de droga Z. Os Zolpidem, os Zolpicone, os Imovanos da vida. Essas drogas, quando são usadas por mais de 4 semanas, já estão induzindo dependência e intolerância. Então, a gente está vendo no futuro mais próximo já começar a ser vendidos com receita azul. Existe hoje em dia o Stilnox de 12 miligramas, que esse aí já é receita azul, inquestionável. Ninguém compra ele se não for com receita azul. Então é importante a gente ver isso tudo para ver aonde que a gente está se tornando vulnerável, para que você não caia nas armadilhas que a própria espiritualidade inferior causa para você, sabe? Então, todos nós, e em praticamente todos os quadros obsessivos, você vai encontrar algum distúrbio do sono. No caso aqui, o Alex começa a falar da insônia, e ele diz o seguinte: sim, vai depender da técnica que o espírito quer nos causar. Quando ele percebe que a falta de sono irá nos perturbar mais intensamente, eles vão estimular a insônia. Então, eles sabem onde está o nosso tendão de Aquiles.
Se a insônia é algo que vai desestruturar a pessoa, tem muitas pessoas que vão inclusive, se eu não dormir tantas horas, é a mesma coisa não ter dormido. Se eu dormir 7 horas, então se você dormir 5, 6, você já se torna vulnerável com aquilo, porque você já acorda com mau humor. E qual é o primeiro sintoma de influência espiritual negativa? Mau humor. Mau humor. Então você já acorda cuspindo maribondo, já acorda criando confusão, já acorda levando situações comprometedoras dentro do seu próprio lar. Porque você vai ficar mal-humorado, depois de você ficar mal-humorado, você começa a ficar irritado, e da irritação, para você partir para a agressividade verbal, não precisa de muita coisa. E as pessoas, se você for analisar direitinho, as pessoas que moram com seus familiares, eles veem que no começo, eles acordavam mal-humorados e até aí pediam ajuda. Puxa, mas não dormi bem, estou mal-humorado. Aí depois de um determinado tempo, já acorda mal-humorado e já não vai nem falar que não dormiu bem, né? Já vai ficar meio intolerante com o outro, sabe? E isso começa a se acentuar, entende? E a gente sabe que isso tem um período de latência para que aconteça. Depois de 2 meses, a pessoa tendo uma perturbação, gerando mau humor matinal, ele já se torna muito vulnerável e fácil de partir para a irritabilidade. E quando ele começa a fazer isso, ele começa a cair, justamente na armadilha que a espiritualidade quer lançar sobre ele. Sabe? Então, quando ele vê que isso é vulnerável para a pessoa, eles continuam fazendo e fazendo cada vez mais. Então, se é insônia, a gente vai dar insônia. Então, o que é que acontece? É um filho que chega tarde, é um filho que perturba, é um marido que chega tarde, é uma mulher que quer trabalhar até mais tarde. Usam de tudo que é jeitinho para que você comece a perder o que a gente só chama de relógio biológico do sono. Porque o normal é que todo mundo tem esse relógio biológico. Se você for ver os animais, eles têm esse relógio biológico. Quando o sol começa a se impor, eles começam a se recolher, e isso, a pineal deles começa a secretar melatonina, e essa melatonina, aumentando o nível dela, porque não tem o estímulo do sol, vai gerando cada vez mais um sono fisiológico, sabe? A gente já tem uma dificuldade para isso, porque a gente já não dorme como os animais quando o sol começa a se pôr. Mas a gente começa a fazer um relógio biológico pelas horas que a gente precisa começar a dormir. Então, tem pessoas que têm costume de dormir 10 horas. Se ela for dormir 11 horas, já tem dificuldade. Já não consegue dormir tanto, já não consegue dormir bem, sabe? Então, se a pessoa quebra esse relógio biológico seu, você começa a não dormir com qualidade de sono e ter mais dificuldade para dormir. Então, é muito comum isso acontecer, sabe? Então, se ele tira você do seu relógio, quando você vai querer dormir, ele já não consegue mais secretar aquela melatonina que precisava tanto para induzir teu sono. Então, são coisas simples, banais, entende? Que ele quebra esse relógio e depois que quebrar você fica um pouco perdido. E quando vai dormir já é muito tarde, tem que acordar mais cedo, e aí começa a insônia começar a se instalar na sua vida. Entende? Então é desse jeito que a coisa acontece. E o que é que a gente tem que fazer com isso? Fazer o que você faz quando a gente estava falando aqui sobre a vigília. Ter paciência. Ter paciência. Porque se você se irritar com o processo, aí você vai dormir mesmo, gente. Aí você vai perder um pouquinho de sono que tem, vai ficar aceso, vai ficar incomodado, aí começa a vir ideia negativa, é porque fulano é desse jeito, é porque fulano não colabora comigo, entende? E aí começa a brigar, e aí vai aquela confusão, tá entendendo? Então, quando você sentir que estão quebrando o teu relógio biológico, tenha paciência, coragem para enfrentar a adversidade.
fazer o que está ao seu alcance e depois fazer sua oração para Deus, para que Ele venha lhe ajudar. Porque é isso que teu anjo da guarda precisa. É que você faça o que é certo. Eu vou falar para você, a gente que é médico, não são todas as especialidades, mas a maioria, principalmente que é cirurgião, a gente tem a nossa vida noturna um tanto quanto bagunçada, sabe? Mas é muito interessante isso, entendeu? Eu falo isso muito com meus filhos. Entendeu? Quando você está trabalhando em nome do bem e da saúde, a espiritualidade inferior não chega até você. O teu anjo da guarda vai ajudar você a dormir com qualidade. Ele vai te desprender do sono para que você fique lá protegido, entendeu? Dentro do seu quarto, para que a espiritualidade inferior não venha te perturbar. Isso é muito interessante. Não pensa que isso é mentira, não, sabe? Porque um dos atos mais sagrados que existe entre um casal é ele ter relação sexual. E se você for ler o livro de Segismundo, quando eles estão para praticar o ato sexual em que o Segismundo vai reencarnar, o próprio Alexandre fala isso para Luiz. Agora vamos isolar o ambiente, porque ele é digno de respeito. Nem nós, nem ninguém vai influenciar esse momento. Então você, quando vai dormir, é desse jeito. Se você for ver no começo do livro, esse Missionário da Luz, quando o espírito, o rapaz auxiliar, chega dentro da sua casa, e ele entra dentro de casa, os obsessores ficam lá fora. Porque a esposa, que não era espírita, era uma esposa evangélica, faz a oração normal dentro da sua casa, e em volta da casa existe um halo protetor em que a espiritualidade inferior não penetra. Então, do mesmo modo, é quando você entra no seu quarto para fazer sua oração, para fazer seu autoconhecimento, que você está se religando com a espiritualidade superior, o seu quarto está sendo protegido e defendido. Então, quando você está tendo alterações desse ritmo circadiano do sono, por um trabalho digno e honesto, o teu anjo da guarda e a espiritualidade superior que está ajudando você nesse trabalho honesto, nesse trabalho sincero, em que você está divulgando e fazendo o bem, esses irmãos vão lá no teu quarto, ajuda você a dormir, faz isolamento do teu quarto para que você não seja perturbado. Muitas vezes eles mesmos induzem por processos de passes a drenagem dessas substâncias que são deletérias do teu cérebro, porque você está sendo merecedor pela atitude benéfica que você está fazendo. Agora, se você esquece o seu lado espiritual, se você esquece de trabalhar o caminho do bem, se você é uma pessoa que se liga muito às situações humanas, se você fica muitas vezes em atitude utilitarista, querendo fazer com um lado para receber do outro, e com isso você perde seu sono, porque você está beneficiando só lucro seu, não pense que boa coisa vai estar do seu lado. Nem pense que seu anjo da guarda vai ser conivente com o seu mal. Não vai. Então, é comum a espiritualidade inferior fazer e gerar insônia, se essa insônia vai ser importante para que você saia do seu eixo. Então, não caia nessa, entendeu? Se você vai perder uma noite de sono, mas perder essa noite de sono trabalhando com um motivo justo, trabalhando no caminho do bem, tendo paciência, sem se irritar, a espiritualidade boa vai te ajudar. Pode acontecer o contrário também? Dar mais sono ainda na pessoa? São três situações que a gente vai ver. A gente está vendo a insônia, depois você vai ter o sono perturbado, e depois você vai ver a hipersônia. Eles usam lá, entenda, o que a gente passa na vigília, você se torna muito mais vulnerável quando você está dormindo. O sono é a reparação do teu corpo.
Agora imagine quando você começa a fazer coisas equivocadas durante o dia, como vai ser esse teu sono? Quando você fica viciado a beber, fumar, praticar coisas degradantes, entende? Se entregar para o sensualismo de uma maneira geral, além de você ficar extremamente desgastado durante o dia, durante o sono, aí é que eles vão intensificar a coisa. Entende? A gente está vendo aqui só esse processo de insônia que eu estou dizendo. Porque a gente fala muito de insônia, porque a insônia por si só, eu já falei para vocês isso, 40% da população do mundo, a gente está falando do mundo, entende? Tem distúrbio de sono, não essas insônias, são distúrbios de sono graves, entende? Que comprometem a vida da pessoa. Entende? Então não pensa você, hoje em dia, que se você está tendo insônia, você vai tomar qualquer remédio para dormir, e mesmo que você durma suas 8 horas, não pensa que você está repondo e reparando o seu cérebro, porque você não vai dar. Principalmente se você faz uso de benzodiazepina. Essas outras drogas que a gente sabe que melhoram a qualidade do sono, elas são drogas boas, sabe? Mas tem pessoas que têm uma certa intolerância para elas também. Então, essas outras drogas, eu vou falar para vocês, tem 3 drogas que a gente usa e usa com segurança hoje em dia, entende? Que são muito boas, principalmente em pessoas idosas. Uma é a quetiapina, a outra é a trazodona e a outra é a mirtazapina. Mirtazapina é antidepressivo, a trazodona tanto é antidepressivo, mas a gente já usa mais no ponto do sono, e a quetiapina que é um antidepressivo de ação psicótica. Então são 3 drogas maravilhosas que a gente usa. Agora, elas nunca vão gerar essa situação viciante que os benzodiazepínicos causam. Então, vamos falar. E no caso lá do Guilherme, que quebrou esse relógio biológico, está difícil de achar uma peça de reposição. Que a Maria Antônia fica acordada junto com ele. Ela praticando a paciência, ela está sendo amparada. Com certeza. Daí ele vai testar a Maria Antônia? Exatamente. A maneira mais fácil de tirar a Maria Antônia do eixo é fazer o Guilherme perturbar a Maria Antônia. Não, mas eu já estou entrando no zero. Eu não estou mais ligando. Eu estou falando de pessoas que têm o seu comportamento que se chama nervoso normal. O Guilherme, por si só, ele é um paciente que ele tem uma deficiência mental. Né? Então, quem tem deficiência mental, a gente sabe que ele não pensa direito, nem sente direito, e a vontade dele, muitas vezes, é inoperante, porque ele não tem a capacidade de ter razão, nem de afetividade. Então, a gente tem que ajudar ele para levar ele para o mais normal possível. Eu já falei para vocês que o nosso cérebro, ele é muito interessante, sabe? Ele adquire, muitas vezes, alterações dele com pouco tempo de transtorno, muitas vezes. Eu já falei para vocês que tem pessoas que, às vezes, usam uma droga que dá dependência e fica dependente. Então é muito complicado isso. Para você ter uma noção, hoje em dia, para você fazer um diagnóstico de depressão, basta 2 semanas dessa tristeza persistente, tendo com essa falta de interesse para as coisas do dia a dia. 2 semanas. Isso já tem indicativo de você tratar, porque se você deixar a coisa passar, você cronifica uma doença que poderia tratar e a pessoa curar. Eu estou dando esses exemplos para que você entenda o tanto que Guilherme sofreu. E você sabe que ele sofreu com as obsessivas. Ele sofreu porque tem uma mente culpada nisso aí. E ele sofreu no desenvolvimento dele. Ele não chegou a desenvolver para ter uma agressão. Então, no desenvolvimento dele, que desenvolver é você sair do envolvimento. Sair do envolvimento do meio e crescer ele com ele mesmo, ele já começou a sentir a agressão, e aquilo que era normal já começou a não ser mais normal. E ele começou a
precisar tomar muita medicação para isso. Entende? A gente sabe da importância disso. Entende? E a gente tem que levar as pessoas que têm deficiência para que eles tenham uma vida mais confortável e prolongar ela o máximo possível. Para você ver, a pessoa que tem um retardo mental moderado, entende? Que todo retardo mental moderado tem uma medicação. Ele quando chega aos 60 anos, é como se fosse uma pessoa que tivesse mais de 80. Entende? Do ponto de vista de funcionabilidade do sistema nervoso dele e do corpo de uma maneira geral. Então, quando você pega um paciente com retardo moderado, que ele tem 40 anos, você vai para a família, ele tem mais de 60, pelo desgaste do corpo e do cérebro dele. É por isso que eles desencarnam mais cedo do que a gente, do que as pessoas normalmente, entende? Porque eles não têm como se defender, nem têm como desenvolver normalmente. Se eu não desenvolvo normal, quer dizer que eu não vou chegar a uma velhice normal. Entende? Então, o que a gente compreende aqui, ele tem essas dificuldades, ele precisa tomar medicação. Mas para você ver, entende? Hoje em dia, eu cheguei a comentar isso com a Maria Antônia, e graças a Deus a gente, o hipnótico que ele estava tomando, os benzodiazepínicos, foram a menor dose possível e ele já parou de tomar. Ele tomou uma série de outros medicamentos, ele que induzem sono e que ele consegue dormir bem. É lógico que ele tem o sistema nervoso dele alterado e aberto para ser influenciado. Tá? E eu sei que a espiritualidade superior ajuda ele nesses momentos, entende? Mas você não tem que encarar o Guilherme só pelo Guilherme. Você tem que encarar o Guilherme porque a vontade do Guilherme é a vontade da Maria Antônia e do Pai. Os dois têm responsabilidade nisso. Entende? Então, se muitas vezes algo que vai entrar em conflito com a Maria Antônia, fica mais fácil ele chegar através do Guilherme do que da Maria Antônia. Eu sempre falo para vocês aqui que as influências que a gente tem no mundo espiritual, elas são através de pensamentos intuitivos, do sono, que é o que a gente está estudando, e através de terceiros. Então, qual que é o mais fácil de nos influenciar? Pensamentos intuitivos, você pode vigiar e orar. E sabe como ter um pensamento ruim, você sabe que deve colocar um pensamento bom. Do sono, você sabe como deve fazer para dormir se você é uma pessoa normal. A gente já falou, passa um dia construtivo e edificante, que você vai ter uma noite também construtiva e edificante. Entende? Vamos ter nossas dificuldades? Lógico, a vida é cheia de dificuldades. Mas diante das dificuldades, que eu faça o que é certo e faça isso com comprometimento. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã, vou fazer sempre. Então, eu vou ser tentado. Quem não vai ser? Jesus foi. Eu não vou ser tentado. Paciência, gente. Então, eu controlo meu sono, eu controlo a minha vigília com pensamentos intuitivos. Agora, através de terceiros, eu não consigo controlar. Porque depende do terceiro que ele vai fazer, não depende de mim. Então é muito mais fácil você ser tentado através de terceiros. Quando a gente fala que é o marido intolerante que vai alterar o sono da mulher, ou é uma mulher que quer fazer outras coisas de noite, não deixa o marido dormir, isso é uma influência de terceiros. E a espiritualidade sabe muito bem disso, a vulnerabilidade de cada um de nós. A gente é que se coloca numa situação pueril, de achar que nós não vamos passar por dificuldades. A maior probabilidade do mundo que a gente tem é achar que a gente não passa por um quadro de obsessão, dessa obsessão sutil que a gente está estudando aqui. Coisa que Kardec falou, que a obsessão simples, está no livro dos médicos, a obsessão simples não passa de um exercício moral. Eu acho que dizendo essa frase já diz tudo. Exercício moral é você ser tentado para que você escolha fazer o bem e que você não vá escolher fazer o mal. É para isso que serve essa obsessão sutil que a gente está fazendo aqui. Então, quando você sabe que está sendo convidado, entende, a praticar um exercício moral desse, que você se redobre de paciência, porque eu sempre falo, sem paciência e sem coragem,
você não vai vencer nenhuma adversidade que a vida vai estar te dando. Você vai falhar em todas. Em todas. Então você sentir que está ficando impaciente, tenha olhos para ver, entende? Bota em prática aquilo que a gente está estudando há tanto tempo. Mostra que você realmente está tendo algum ensinamento desse livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, que diz que uma obsessão simples não passa de um exercício moral. Vai lá e faz a tua parte. Vai ser dificultoso? Vai. A família não vai colaborar, a filha vai perdoar. E daí? Vai. Eu já falei para vocês que eu fiquei muitas vezes como considerado bem ruim das ideias, porque eu fazia evangelho sozinho em casa. Depois foi que o Tarcísio começou a fazer evangelho comigo, eu pequenininho. Tiago, já tinha saído, eu fiquei sozinho com o Tarcísio. E ele me vendo fazer, entendi, orando para ele, toda vez eu orava com ele de noite, e convidava ele começou a se chegar, e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. Depois surgiu esses negócios de internet, com Skype para lá, os outros foram fazendo também, hoje todos fazem. Até aqueles que tentavam estão fazendo. Isso por quê? Você tem que ter comprometimento. Se você fosse deixar levar pelas dificuldades, você não vai fazer nada na sua vida. Então, Maria Antônia sabe que Guilherme tem noites que vai perturbar. Eu já falei para vocês, nesse tempo que a gente passou aqui, que não estava tendo passe, tá? 2 oportunidades que Guilherme ia conversar comigo aqui, por causa do Covid, teve 2. Que Guilherme incorporou a entidade, eu conversei com a entidade, Maria Antônia viu muito bem, e foi uma questão de 5 minutinhos ali, veio a espiritualidade superior, tudo bem. Guilherme trabalhando como médium, através de uma criança que estava se comunicando através dele. Então, se Guilherme que tem essa dificuldade, que toma essa quantidade de remédio que tem que tomar, porque a gente sabe que tem uma mediunidade torturada, chega uma criancinha, inclusive que estava perturbando junto com a tua filha. Entende? Como estava perturbando esse santo agora. Ele estava perturbando tanto o Guilherme quanto a sua filha lá. Entendeu? O que foi que eu tive que fazer? Quando eu percebi que era ele que estava pegando, tive que pegar a Maria Antônia, sua filha, fui conversar com ela, até que ela foi tomar passe, uma boa, para sair um pouco melhor. Então, a gente tem que ter olhos para ver isso, entende? Quando você chega no livro Missionário da Luz, que vê o Alexandre usando uma criancinha de 3 anos para tocar o coração do pai e convidar ele para fazer o evangelho no lar, meu filho, a mesma coisa acontece com a espiritualidade inferior. Só projetar uma ideia de traquinagem naquele menino, entende? E aquele menino começa a fazer traquinagem para tirar os pais dos eixos. Entende? Então você tem que ter olho, né? É isso que está acontecendo, né? Você vai fazer o que é certo. Entendeu? Eu vou fazer isso com paciência. Estou sentindo que isso está querendo gerar irritabilidade. É lógico, doutor. Perceber, eu percebo. Se eu não perceber, você vai doer. Mas eu não vou assimilar aquilo que eu estou percebendo, porque eu sei que é ruim. Então você percebe o pensamento mal chegando até você, não assimila. Não é isso que eu quero. Então é um pensamento bom. Você percebe que tem alguém catucando você na ferida? Não percebeu, mas eu não vou assimilar isso. Eu vou fazer o que é certo. Entendeu? Ele vai me deixar a noite inteira sem dormir. Tudo bem, eu vou ficar a noite inteira sem dormir, mas também não vou me irritar, não vou alterar minha voz, vou pegar uma coisa para ler, para escutar, seja lá o que for, vou ligar a televisão. A coisa passa. Os espíritos inferiores tem uns que são muito persistentes, como Kardec fala. Tem a palavra, tem espíritos que são muito persistentes, e eles vão ficar lá o tempo todo vendo se você realmente tem paciência. Então, você perceba isso, saiba que seu anjo da guarda, seus espíritos familiares estão vendo isso tudo. E quando ele vê que você está fazendo o que é certo, que você está dando o sangue para você vencer as dificuldades humanas, porque você está trabalhando qualidades espirituais, eles vêm te ajudar no momento adequado. Mas você precisa fazer sua parte, que é como está lá, né? Faz de ti que o céu te ajudará. É sempre desse jeito. Faz de ti que o céu te ajudará. Agora, se você não fizer a sua parte que ele quer, ter paciência. Aí não vai dar certo. Mas, Roberta, o que é que eu ia perguntar?
a gente tem ela durante um período da vida. Mas depois, porque assim, eu sofri muito durante a minha adolescência, assim, início da fase adulta, com insônia. Eu tinha bastante crise de ansiedade à noite e eu sofri bastante de insônia. Eu praticamente não dormia. Mas hoje em dia eu não tenho mais nada disso. Eu durmo normal, muito bem, não tenho mais essa ansiedade, essa coisa. E aí, assim, o que eu tive prejudicado nos meus, né, questão fisiológica, a gente recupera ou não recupera? Com certeza. Toda vez que você aprende a lição que a vida está te dando, você recupera tudo que está no seu alcance, porque você foi um bom trabalhador. A gente vai ver que existem os sonos perturbados também, que não sei se eu acho que é a próxima questão que ele fala. E nesse sono perturbado, você tem sonambulismo, você tem terror noturno, você tem bruxismo, você tem paralisia do sono, você tem cãibra noturna, você tem distúrbio de ansiedade para iniciar o sono. Isso tudo fazem parte desse grupo de doenças que a gente chama de parassonia, que são os sonos perturbados. O sono perturbado sempre tem o dedo da espiritualidade inferior. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu já tenho esse exemplo. Tinha uma irmã que, quando nasceu, minha irmã mais velha, ela tinha muita dificuldade para começar a dormir no primeiro ano de vida, sabe? E minha avó alertou minha mãe. Minha avó cheguei a conhecer laços da minha vida, porque quando ela morreu eu tinha 4 anos. Entende? E ela era espírita, foi a primeira espírita da família, entende? Depois do meu avô. E ela tinha uma evidência fantástica, sabe? E ela falou para minha mãe, essa criança, ela tem uma insegurança muito grande, em virtude dos compromissos que ela tem aqui na Terra, em virtude das dificuldades que ela causou na espiritualidade. Entende? Então ela recebe algumas influências que não estão presentes, é a distância, e que dificulta essa dificuldade, esse desprendimento dela durante o sono. E ela falou para minha mãe, ele disse, olha, isso é uma incumbência sua, porque sua filha está na sua dependência. Então que você faça as suas orações, que você peça para o anjo da guarda dela se aproximar, que você faça tudo na sua casa para atrair fluidos bons, porque se você fizer isso vai desaparecer. Então eu gosto desse exemplo, porque é a mesma coisa que eu falo para o Tônia e para o Toninho lá. Porque quando nós temos nossos filhos na idade ainda que eles não têm autonomia de livre-arbítrio, ou que no caso do Guilherme, que ele não tem porque a vontade dele é comprometida, entende? A responsabilidade é dos pais. Entende? E sempre tem, dos dois, o pai ou a mãe, sempre tem um que é mais comprometido com o caso, sabe? Então esse que é mais comprometido, a gente pede para que tenha mais paciência ainda. Entende? Porque ele sozinho, ele vai suprir a ausência do outro. Entende? Então é o exemplo que a gente dá, no caso dessa moça que defendia a casa dela, aquele esposo que ela tinha, que era obsidiado, e quando ele chegava em casa, não só as entidades perturbadoras não entravam, como ela, dormindo, fazia oração para ele e libertava ele dos vibriões fluídicos que tinha na esfera da sexualidade dele, que era comprometida, porque a obsessão dele começou através de sexo depravado, que ele foi praticar com sexos experimentais também, os cabarés da vida, como dizia na minha terra. Então as pessoas adquirem esses irmãos, entendeu? Depois que adquirem é muito difícil se libertar deles. Por isso que a gente sempre fala para vocês, se você for praticar alguma licença moral, você pense bem no que você vai fazer. Porque são os trabalhos de neurociência que mostram isso. Depois que você cai numa licença moral, a chance de você praticar novamente aquilo é 300 vezes maior. Então é melhor que você não faça, entende? Porque senão você vai ficar cada vez mais vulnerável pela espiritualidade.
Então, o que a gente tem aqui, que a gente estava estudando, é praticamente isso. Então, se eles acham que a insônia vai tirar a pessoa do eixo, eles vão dar um jeito de gerar insônia na pessoa. E depois que a insônia acontece, que ele quebra o relógio biológico do sono, já não precisa fazer muito esforço. Basta o pensamento negativo que ele projeta, que você vai até dormir bem, sabe? Você deita, normal, coisa e tal, começa a vir aquelas ideias. Vem aquelas ideias que vão ser perturbadas. Um sintoma da insônia é a irritabilidade. Bem como consequência. Como consequência. A calma, primeiro vem o mau humor, para depois vir a irritabilidade. Mas na semana que vem a gente vai ver o próximo tópico, eu acho que é mais ou menos isso. Então, se o sono corporal for o melhor para que eu seguir, eles facilitam o sono, para que desdobrado eles possam agir. Então, do mesmo modo que eles causam insônia, mas quando ele vê que a pessoa é vulnerável na espiritualidade, eles vão ajudar ela a dormir. Dorme, porque quando dormir tu vai se encontrar com a gente e aqui tu vai cair nas nossas mãos. Vai para ver essa semana que vem. Muita paz a paz. Façamos nossa prece. Pensando não só nos nossos valores, não só em nós, mas nesse mundo tão conturbado, em que muitas vezes a gente vê o mal ganhar espaço no meio de corações bons, mas isso faz parte da nossa aprendizagem. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que nos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixar de beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que para nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras no teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Deus, obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. E mais do que apenas saber a teoria, que possamos enxergar as oportunidades de pôr em prática. Como espíritos que buscam a melhora, a evolução, que possamos utilizar o autoconhecimento como ferramenta para reconhecer nossos defeitos e melhorá-los. E que possamos ter paciência diante de contratempos que há na vida e tirar dessas situações o aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.